queremos chamar aqui Dr. José Serra para subir aqui, nosso futuro prefeito de São Paulo, aleluias, que tem o apoio dos evangélicos de São Paulo. Nós queremos cumprimentá-los e permitir que ele saúde a igreja em nome de Jesus. Amém? Queria dar meu boa noite a todos e a todas, na paz do Senhor. E cumprimentar, através do pastor Dr. Elias, aos pastores, a todos os irmãos e irmãs. E agradecer a possibilidade de aqui vir e de participar, de assistir este culto, de assistir este encontro, inclusive de ouvir Cleiton, a quem eu tive o prazer de cumprimentar. Ele é a demonstração viva do que a riqueza espiritual pode trazer para uma pessoa poder superar os seus problemas na vida. Bem, eu queria dizer que tem um ponto de encontro aqui com a Assembleia de Deus de Perus e com os evangélicos e com os cristãos, que é a minha formação. Para mim, a política é uma maneira de servir ao próximo. Eu estou na política já há muito tempo, desde a época de estudante, com esse propósito: servir as pessoas e não me servir das pessoas. Isto na política brasileira é cada vez mais raro. O que nós assistimos são os políticos se servindo daqueles a quem deveriam servir. Este é meu princípio. Tudo aquilo que eu fiz, posso ter errado, acertado, certamente acertei mais do que errei, mas tudo aquilo que eu fiz teve esse propósito: levar aos outros, ao próximo, um pouco de felicidade para me tornar feliz. Eu fico feliz quando eu posso levar alguém um pouco de felicidade. Outra afinidade é que dentro desse trabalho da política eu prego a verdade. Qualquer que seja, a verdade. Verdade para mim é uma questão de maneira de ser verdadeiro naquilo que pensa e de procurar ser coerente entre o que pensa e o que faz. Um outro ponto de encontro é ajudar as pessoas a se libertarem da tirania das coisas, às vezes de uma erva, de uma planta. O nosso espírito está presente junto de Deus. Nosso espírito não pode ficar subordinado ao alcoolismo, ao crack, à cocaína, ao cigarro. Quero dizer que na minha vida concreta, pública, eu atuei. Nós fizemos no Brasil, quando eu fui ministro da Saúde, pela primeira vez, uma campanha contra o cigarro, proibindo a propaganda enganosa do cigarro, mostrando para a população os males que o cigarro traz. E até como governador, depois, nós proibimos, inclusive, que em lugares públicos se fume na frente daqueles de que não fumam. Uma medida que acabou sendo adotada em todo o Brasil. O Brasil hoje, pastor Elias, está no caminho de se livrar do cigarro. Hoje já é uma parte menor da nossa população que fuma, né? E o cigarro é o fator que mais prejudica a vida das pessoas, que a gente não luta apenas para viver mais. Nós devemos lutar para viver mais, melhor, com qualidade de vida.
O cigarro não apenas encurta a vida, mas o cigarro piora a vida que se vive. E eu fiz isso na prática. É aquilo que eu dizia, entre a verdade e a coerência, aquilo que se diz e aquilo que se faz. Outra batalha fundamental, neste momento, é a da droga. A droga do Brasil não é um fenômeno social, que se deve à pobreza, não. Ela é o escapismo. A droga é uma maneira de fugir da vida e de se destruir. E nós temos que dar as mãos a essas pessoas. O governo deveria combater e não combate o contrabando da droga, o governo federal, o tráfico da droga, mas devia também fortalecer a educação contra a droga e a reabilitação. Estava conversando aqui com o pastor Elias e ele me dizia algo que é verdadeiro. A recuperação do dependente químico se faz através da convivência com outros, do afastamento do meio ambiente de vício que ele vive, da reflexão e da espiritualidade. E é verdadeiro isso. É absolutamente verdadeiro. E eu quero aqui, pastor, pedir à igreja que o senhor preside, que seja a nossa parceira nesta luta pela educação e a reabilitação da droga. Vocês que já fazem um trabalho tão importante de afastar a juventude da droga, de afastar a juventude do álcool, de afastar a juventude da prostituição. Nós temos que nos voltar aos irmãos e irmãs que hoje são os dependentes químicos. Um outro princípio, que é o de vocês também, é o princípio de que não há problema pequeno no mundo e na sociedade e em São Paulo. O problema de uma pessoa só, já é um grande problema. Nós temos que nos concentrar em resolver os problemas de cada pessoa e da coletividade. Não há nada que deva ser desprezado. Aquilo que parece um problema pequeno, olhando de fora, é um problema infinito para alguém, ou para uma família, ou para uma rua, ou para um bairro, ou para uma comunidade. Então nós temos que pensar e nos preocuparmos e atuarmos em relação ao pequeno e ao grande, porque são todos imensos. E por último, eu quero dizer que cristianismo a gente não pratica vindo apenas a um culto, ouvindo reflexões e pregações como ouvi a do pastor Gilmar. Não apenas assim, nós praticamos no dia a dia. Cristão é uma maneira de viver. Cristianismo a gente pratica na nossa vida cotidiana. Não é uma vez por semana ou duas. E eu faço isso na minha vida pública. Trabalho o tempo inteiro. No Brasil, nos últimos anos, prosperou uma outra doutrina. É aquela do emagreça comendo, faça ginástica deitado, aprenda inglês dormindo. Não é assim? É assim, como se tudo viesse da folga, né, da boa vida. Não é assim. E eu não vejo assim. A gente tem que construir a vida pelo trabalho. O bem da coletividade é pelo trabalho. O trabalho e o desenvolvimento espiritual. Essa é a fórmula. Isso eu faço na minha vida política. Estou aqui dizendo porque não tenho muitas oportunidades para poder falar assim. E queria aproveitar esta acolhida, né, que me faz sentir tão bem, para dizer essas coisas que eu digo pouco, mas que vivo muito. Muito obrigado. Boa noite. Na paz do Senhor. Graças a Deus. Agradecer nosso futuro prefeito de São Paulo. Convidar aqui José Polici Neto, vereador, presidente da Câmara, ilustre presidente da Câmara,